Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Agora estavam todos, mas todos reunidos. Estávamos no acampamento do Ejá, onde ali mal tanto pouco cabia. E lotes e pontas de burros, a cavalhada pastando, jagunços de toda raça e qualidade, que iam e vinham, comiam, bebiam, bafafavam. Só Candelário tinha remetido 2 homens, longe, no São José Preto, só para comprarem foguetes que no fim teriam de pipocar. E onde estava Zé Bebelo? Apartado, recolhido de toda a vista, numa tenda de lona. Essa única que se tinha, porque Joca Ramiro mesmo se desacostumava de dormir em barraca. Por o abafo do calor, não se podia ver o prisioneiro que ficava lá dentro, feito guardado. Contaram que ele aceitava comida e água e estivesse deitado num couro de vaca, pitando e pensando. Gostei. O de que eu carecia era de que ele não botasse olhos em mim. Eu apreciava tanto aquele homem e agora ele não havia de ser meu pesadelo. Aonde é que vamos? Onde é que esse julgamento vai ser? Perguntei a Diadorim. Quando surpreendi o suspenso de ter saída, homem, não sei. Diadorim disso não sabia. Só depois se espalhou voz, ao que se ia para a fazenda Sempre Verde, depois do fazenda Brejinho do Brejo, aquela do doutor Mirabeau de Melo. Mas, por que causa iam dar com aquele homem tamanha passeata? Carecia algum? Diadorim não me respondeu, mas pelo que não disse, eu tirei por tino. Assim que Joca Ramiro fazia questão de navegar 3 léguas a longe com os acompanhamentos de todos os jagunços e capatazes e chefes, e o prisioneiro levado em riba de um cavalo preto, e todas as tropas com munição, coisas tomadas e mantimentos de comida rumo do norte. Tudo por glória. O julgamento também estava certo. Saímos de Trabuz. Naquele, a gente podia ver resenhos de toda geração de montadas. Zé Bebelo lá ia, rodeado por cavaleiros de guarda, pessoal do Titão Passos. Logo na cabeça do cortejo. Ia com as mãos amarradas como de uso. Amarrar a mão não adiantava. Eu não quis ver. Me dava travo, me ensombrecia. Fui ficando aquilo, aí a minha ideia diminuía, e tanto antes. O que fiz a viagem toda na rabeira, ladeando o bando bonzinho de jegues orelhudos que fechavam a marcha. A pobreza primeira deles me consolava. Os jumentinhos feito meninos, mas ainda pensei, ele bom ou ele ruim, podiam acabar com Zé Bebelo. Quem tinha capacidade de pôr Zé Bebelo em julgamento? Então ressenti um fundo desânimo. Sem mais Zé Bebelo, então restado consolo só mesmo podia ser aqueles jericos baianos, que de nascença sabiam todas as estradas. Assim passamos pelo Brejinho do Brejo, assim chegamos na Sempre Verde. Aí fomos chegando, que me deu, de repente. Espoeirei e galopei para a dianteira, fomentando, repinchando dessas angústias. Eu queria sobressalto de estar ali perto, catar tudo nos olhos, o que acontecia maior. Nem não importei mais que Zé Bebelo me visse. Eu passei quase pela frente de todos, estavam pensando que eu viesse, com um recado. Que foi, Reobaldo, que foi? Gritou para mim Diadorim. Eu dei nenhuma resposta. Pessoa ali não entendia. Só mesmo Zé Bebelo era quem pudesse me entender. A fazenda Sempre Verde era uma casa enorme, e viemos saindo da estrada e entrando com as cheganças nos currais de ajuntamento. Aquele mundo de gente que fazia vulto parecia um mortório. Antes passei, afanhou a porteira, aí fomos enchendo os currais com tantos dos nossos cavalos. A casa da fazenda estava fechada. Não carece de se abrir, não carece de se abrir. Era uma ordem que todos repetiam de voz em voz. Ave, não arrombassem. Aquilo era de amigo, doutor Mirabeau de Melo, mesmo ausente. Esbarramos no eirado, liso, grande, de tanto tamanho, e aí tinham apeado Zé Bebelo no cavalo.
Ele estava com as mãos amarradas. Sim, mas dessa vez adiante do corpo, feito algemas. A ata amarra, os pés também. Algum enfesado gritou. Outro se chegou, com uma boa peia de couro de capivara, que era que a gente sempre pensava. Que era que queriam. Doideira de todos. Daí Joca Ramiro, Sô Candelário, o Hermógenes, o Ricardão, Titão Passo, João Ganhonhar, eles todos reunidos no meio do eirado, numa confa. Mas Zé Bebelo não estava aperreado? Tomou corpo num alteamento feito quando o peru estufa a estoura e caminhou em dereitura. Que pequeno era bom, homem às graças. Caminhou mesmo, oxente. Mas, diante de Joca Ramiro, no meio do eirado, tinham trazido um mocho, deixado botado lá, e era um tamborete de tripés, o assento de couro, e Zé Bebelo, ligeiro, nele se sentou. Oxente, se dizia. A jagunçada veio avançando, feito um rodear de gado. Fecharam tudo, só deixaram aquele centro, com Zé Bebelo sentado, simples, e Joca Ramiro em pé. Ricardão em pé, Sô Candelário em pé, o Hermógenes, João Ganhoá, Titão Passos, todos, aquilo sim, que sendo um atrevimento. Caso não, o que maluqueira só. Só ele sentado no mocho no meio de tudo, ao que cruzou as pernas e... se abanquem, senhores, não se vestem. Ainda falou de papeata com as vênias e acionados e aqueles gestos de cotovelo, querendo mostrar o chão da roda. O dele. Arte em esturdice, nunca vista. O que vendo, os outros se franziam, faiscando. Eu acho que iam matar. Não podiam ser assim desfeitados. Não iam aturar aquela zombaria. Foi um silêncio todo e mandaram a gente abrir muito mais a roda, para um espaço ficar sendo todo maior. E assim se fez. Mas de repente Joca Ramiro, astuto natural, aceitou o louco oferecimento de se abancar. Risonho ligeiro se sentou, no chão, defronte a Zé Bebelo. Os dois mesmos se olharam, e aquilo tudo tinha sido tão depressa que ocorreu por todos os arruídos, entusiasmado, dando aprovação. Ah, Joca Ramiro para tudo tinha resposta. Joca Ramiro era um lorde, homem acreditado pelo seu valor. A modo que Zé Bebelo, sabe o senhor então, o que o senhor fez? Se levantou, jogou para um lado o tamborete com pontapé e o esforço se sentou no chão também, diante de Joca Ramiro. Foi aquele falatório geral contente. De coisas de tarasco assim, a gente não gostava. E até os outros chefes, todos, um por um, mudaram de jeito. Não se sentaram também, mas todos foram ficando moleados e agachados por nivelar a não diferir. Ao que o povaréu jagunço, com ansiedade de ver e ouvir o que se desse, se espremendo em volta sem remangar das armas, aquele povo, rio que se enche com o intervalo dos estremecimentos, regular, como o piscar do olho de um papagaio. Eu vigiei o Hermógenes, eu sabia que dele havia de vir o pior. Com que todo mundo parado formavam os silêncios, menos no mais, Joca Ramiro ia falar as palavras consagradas. O senhor pediu julgamento. Ele perguntou com voz cheias e beleza de calma. Toda hora eu estou em julgamento. Assim Zé Bebelo respondeu. Aquilo fazia sentido? Mas ele não estava lorpa nem desfeliz. Bom para forca. Que a capivara se senta é para pensar, não é para se entristecer. E rodou aprumado a cara, vistoriando as caras de tantos homens. Arque inchou o peito e queixo levantou, valendo-se valendo. Criatura assim sente tudo adivinhado, de relâmpago. Na ponta dos olhos da gente, eu tinha confiança nele. Lhe aviso, o senhor pode ser fuzilado de uma vez. Perdeu a guerra, está prisioneiro nosso. Joca Ramiro fraseou. Com efeito. Se era para isso, então, para que tanto requilife? Zé Bebelo repostou, com toda a ligeireza. De ouvir, dividiu o riso do siso. Pois, ele mesmo tinha inventado, exigido esse julgamento, e agora torcia o motivo, como se um fim de um julgamento ninguém competisse de ser fuzilado. Saranga ele não era.
mas estava brincando com a morte, que Frau cada hora livrava. Ao que bastava Joca Ramiro perder um ponto de paciência, um pouco. Só que, por sorte, paciência Joca Ramiro nunca perdia. Montejou não mais. Adianta querer saber muita coisa? O senhor sabia que lá para cima me disseram que mais que de repente chegou nesse sertão, viu tudo diverso, diferente, o que nunca tinha visto. Sabença, aprendida, não adiantou para nada. Serviu algum? Sempre serve, chefe, perdi. Conheço que perdi. Vocês ganharam, sabem lá. Que foi que tiveram de ganho? O puro lorotal e atrevimento muito. Os jagunços em roda não entendiam a escutado. E uns indicavam por gestos que Zé Bebelo estava à gira da ideia. Outros quadrando um calado de mau sinal. Até o que disse. De lá não sai barca. Assim se diz. Joca Ramiro não reveio logo. E mexeu com as sobrancelhas. E só daí. O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os sertanejos, de seu costume velho de lei. Velho é, o que já está de si desencaminhado. O velho valeu enquanto foi novo. O senhor não é do sertão, não é da terra. Eu sou do fogo, sou do ar, da terra e é da minhoca. Que galinha come a cata? Esgaravata. Que visse o senhor os homens o prospeito. Aqueles muitos homens completamente, os de caios de lá, cercando o oco em raia da roda, com as coronhas na mão e no chão, e as tantas caras como sacudiam as cabeças com os chapéus reboçantes, e Joca Ramiro tinha poder sobre eles. Joca Ramiro era quem dispunha. Bastava vozear curto e mandar, ou fazer aquele bom sorriso debaixo dos bigodes e falar como falava constantemente com um modo manso e muito proveitoso. Meus meninos, meus filhos, agora adivai que aquietavam, no estatuto. Nanja o senhor, nessa sossegação que se fie. O que fosse, eles podiam refervescer em imediatidade o banguelê nunzuni, que vespassem. Estavam escutando sem entender, estavam ouvindo missa. Um por si, de nada não sabia, mas a montoeira deles, exata soubesse tudo. Estudei foi os chefes. Naquela hora, o senhor reparasse que se notava. Nada mesmo. O senhor mal conhece essa gente sertaneja. Em tudo eles gostam de alguma derrota. Ou demora. Por mim, vi, assim, serenados assim, os cabras estavam desejando, querendo, sério divertimento. Mas os chefes cabecilhas, esses, ao que menos, expunham um certo se aborrecer, segundo seja, e cada um conspirava suas ideias a respeito do prosseguir, e cumpria os seus manejos no geral, esses com suas responsabilidades. Uns descombinavam dos outros no sutil. Eles pensavam, conforme vi, sou Candelário, de uma banda do Joca Ramiro, com Titão Passos e João Ganhoá, o Ricardão da outra, com Hermógenes, o atual Zé Bebelo, foi começando a conversar comprido, na taramelagem, como se seu gosto. E aí Ricardão armou com um bocejo, e Titão Passos se desacocorou com a mão no ombro, que deveria de ter algum machucado. O Hermógenes fez beiço. João Ganhoá, aquele ar de sonsado, aquele de tolo, quase de tolo, no grosso do semblante. O Hermógenes botava pontas do olhar, somente escuro, nos visos, e seu Candelário, ficado em pé, sacudia o moroso das pernas. Joca Ramiro deve de ter percebido aquele repiquete, porque ele sobre se virou para seu Candelário ao de indagar: meu compadre, o que é que acha? Seu Candelário fungou e logo abriu naqueles cestros que tinha movimental, sendo por ele querer de desengonçar e não podendo. Como era alto e magro, duro aquele homem, sarre os olhos amarelos de gavião dele, hein? Não acho as palavras para dizer, mas disse: ao que haver, ao que estou, compadre, chefe meu. Alesto que J. Ramiro sentiu com a cabeça, conforme que seu Candelário tivesse afirmado coisas da sincera importância. Zé Bebelo abriu a boca, tirando um ronco, como que de propósito. Alguns mais riram dele.
Em menos Joca Ramiro, que esperou um instante. A gente pode principiar a acusação. Aprovaram os todos, até Zé Bebelo mesmo. Assim Joca Ramiro refalou, normal, seguro de sua estança, por mais que impor, uma fala que ele drede avagarava. Dito disse que ali, submetido diante, só estava um inimigo vencido em combate, e que agora ia receber continuação do seu destino. Julgamento já, ele mesmo, Joca Ramiro, como de lei, deixava para dar opinião no fim, baixar a sentença. Agora, quem quisesse, podia referir a acusação dos crimes que houvesse, de todas as ações do Zé Bebelo, seus motivos e propor condena. Réis, o que começasse, quem? O Hermógenes limpou a goela. E de primeira entrada eu vinha sabendo que esse Hermógenes precisava de muitas vinganças. Ele era um sujeito vindo saindo dos brejos, pedras e cachoeiras, homem todo cruzado. De uns assim, tudo que escapa vai em retinge do medo ou do ódio. Observei, digo ao senhor, carece de não se perder sempre o veso da cara do outro, dos olhos. Advertido que pensei, e se eu puxasse meu revólver, berrasse fogo nele, se acabava com Hermógenes, estava ali, São Lovão, e num átimo, se via era papas de sangue. Ele voltava para o inferno. Que era que acontecia? Eu tomava castigo mortal de mão de todos? Deixasse que tomasse. Medo eu não tive, só que a ideia boa passou muito fraca por mim. Entrada por saída, e eu fiquei foi querendo ouvir e ver o que vinha mais. Demarcava que iam acontecendo grandes fatos. Desde Diadorim conseguia caminho por entre o povo, e aí chegou, se encostou em mim, tão junto, mesmo sem conversar, mas respirava como era, com a boca tão cheirosa. Ah, diaja, o Hermógenes tinha levantado para falar. A acusação que a gente acha é que se devia de amarrar este cujo feito porco, o sangrante, ou então botar atravessado no chão e a gente todos passava o cavalo por riba dele, e a ver se vida sobrava, para não sobrar. Quá! Zé Bebelo debicou, esticando o pescoço e batendo com a cabeça em diante, diversas vezes feito como um pau em seu orifício de uma árvore. Mas o Hermógenes com aquilo não somou, e foi pondo. Cachorro que é bom, bom pra faca. O tanto que ninguém não provocou. Não era inimigo nosso, não se boliu com ele. E assaz que veio por si para matar, para arrasar, com sobejidão, de cacondeiros. Dele é este norte, veio o papo do governo. Mas cachorro que os soldados mesmos merece ter vida não. Acuso é isso? Acusação de morte. O diacho, cão. Continuo na próxima leitura.